Hoje, então, trabalharemos o tema regimes totalitários e autoritários, um contexto bastante importante dentro do período entre guerras, ou seja, entre 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, e 1939, início do Segundo Conflito Mundial. Para compreendermos, vamos então voltar um pouquinho ao período anterior à Primeira Guerra, ou à Grande Guerra, né, como conhecida naquele momento. Aquele período ficou conhecido como Belle Époque. Lembram? Esse período ele foi caracterizado pelo grande desenvolvimento, pela grande prosperidade, né, causada aí desde as revoluções industriais e principalmente a classe burguesa europeia desfrutava de grande progresso, né? E também acompanhava aí o desenvolvimento da ciência, da indústria, e lembrando que esse progresso levou aí ao desenvolvimento, né, ao aprimoramento de uma vida cultural bastante diversa e até mesmo glamurosa, né, para essa parte da sociedade. No contexto político, nós devemos lembrar que o regime democrático ele imperava na maioria dos países, sob a base do liberalismo. Lembram? Ou seja, é aquela forma, né, de pensar, a forma liberalista, baseada aí na defesa dos direitos do indivíduo, os direitos como a liberdade, a igualdade e a forma democrática de governo facilitava essas ações. Então, a maior parte, né, dos países europeus mantinham essa forma de governo. Na economia, nós temos também o liberalismo econômico, ou seja, a interferência mínima do Estado nas decisões econômicas. Princípio, aliás, né, desenvolvido lá pelos iluministas, onde a economia seria regulada por suas próprias regras, por suas próprias normas, tá? Dentro desse contexto, vai surgir então o conflito mundial. 1914 tem início, né, a Grande Guerra, que termina aí em 1918. Dentro, gente, desses 4 anos, o contexto europeu ele vai mudar completamente. Desse cenário de Belle Époque, a gente vai ter então, um pós-1818 marcado pela destruição física, lembrando, né, que o conflito se deu aí em território europeu, então a destruição física do espaço mesmo da Europa, a destruição também de famílias, de vidas, foram milhares de mortes, o desemprego vem nessa linha, né, também, a fome e milhares aí de incertezas. E incertezas também que se deviam aí à questão da capacidade dos governantes de estarem resolvendo, porque a população punha-se a se perguntar qual o papel, então, desse governo liberal, né, que protege o direito dos indivíduos, que permite que esses direitos aconteçam, mas que não foi capaz de gerenciar uma destruição tão grande como essa causada aí pela Grande Guerra. Tá? Incertezas de qual vai ser, né, o posicionamento desses governantes na recuperação das nossas vidas, das nossas nações, tá? Então surgem esses questionamentos que vão levar à descrença desse modelo, tá? Levam então à descrença dessa forma baseada no respeito a esses direitos individuais, no respeito aí a todas essas características
proposta pelo liberalismo, vivenciadas a partir do regime democrático. Então, diante disso, nós vamos começar, né, a ter aí algumas alterações, digamos assim, no sentido político. Lembrando que já tínhamos um outro modelo político e econômico que vigorava lá na URSS, né, na Rússia, até então. Lembram do socialismo? Ele foi implantado, né, depois aí da Revolução de Outubro, em 1917, pelos bolcheviques, e a partir daí ele começa a se mostrar como uma opção de um governo que conseguia atender à necessidade dos grupos, incluindo aí das minorias, né, dos trabalhadores. Lembram, né, que foi uma ação amparada aí pelos trabalhadores. Então, a esse momento, essa população europeia, ela começa a ficar de olho, né, em outras formas de governo e outros modelos econômicos que talvez pudesse atender às suas demandas e se virem, né, recuperados dessa tragédia que havia ocorrido. Para agravar mais ainda a descrença em todo o sistema já organizado, nós tivemos em 1929 a crise do capitalismo. Após a quebra da Bolsa de Nova York, todos os países capitalistas vão, de uma forma ou de outra, acabar experimentando dificuldades econômicas, tá? Então, esse cenário de incertezas, de descrédito nos modelos econômicos, nos modelos políticos até então vigentes, eles vão ficar cada vez mais aumentados. Diante disso, então, gente, esses grupos que estavam insatisfeitos com esse regime liberal, com esse regime baseado, né, na garantia dessas liberdades individuais, na forma representativa das pessoas, que é o regime democrático, e no capitalismo, elas passam a visualizar algumas opções. A primeira, como eu já disse anteriormente, é o socialismo, que já desde 1917, implantado aí na Rússia, ele vai se mostrando, né, como uma opção, tá? É uma opção que poderia atender, sim, principalmente a esses grupos menos favorecidos, dos trabalhadores. Mas aí vale lembrar que a burguesia, principalmente a burguesia europeia, já não aceitava, né, essas características, tá? Mas nós temos um grupo, sim, que observa. E surgiu uma outra opção, o nacionalismo. O que é nacionalismo? Vai ser um discurso de vamos valorizar a nossa nação, vamos fazer com que a nossa nação seja melhor, seja mais forte. E isso baseado em quê? No orgulho nacional. Então, por isso, nacionalismo é valorizar, é reforçar, é engrandecer os princípios de cada nação, é fazer memória a um passado que nem sempre, tá? Seria realmente verdadeiro, um passado de vitória, de grandeza, é alimentar nessa população esse passado e a necessidade da volta dele. E também, muito importante aí, esse nacionalismo, ele alimenta esses sentimentos de ressentimento e de culpa, causado principalmente pelo envolvimento aí na Grande Guerra. Então, alimenta nessas ações o ressentimento por aquele, né, que o atacou, como culpado pela sua situação atual,
ser culpa de um outro país que o atacou, tá? Então, vem essas questões aí, esse discurso nacionalista. Esse discurso nacionalista, ele dá origem, gente, a duas formas, tá, de governo que vão ser vivenciadas dentro da Europa a partir desse contexto, que são aí os regimes autoritários e os regimes totalitários, tá? Lembrando então que todas essas, tanto o socialismo quanto o nacionalismo, aparecem como respostas para esses grupos que não concordavam com os modelos econômicos e sociais e políticos também vigentes até esse momento. O nacionalismo, principalmente, eles prometiam ser a resposta e ao mesmo tempo a solução para todos os problemas nacionais, pessoais, sociais vividos até aquele período. Estudaremos primeiro, então, os regimes autoritários. O que é, né, portanto, um regime autoritário? Como dito anteriormente, um regime autoritário é esse que traz esse discurso nacionalista, de cultuar, tá, tudo que é nacional, de engrandecer a sua nação, de elevá-la a um nível máximo aí diante dos outros. Então, esse discurso nacionalista, ele vai estar marcando aí esses regimes autoritários. Além desse discurso, uma outra característica importante é a concentração do poder nas mãos do governante, tá? Quem vai deter todas as regras desse governo é a pessoa que está à frente do poder. Então, esse governante, ele ganha poderes grandes, poderes plenos no seu país. A oposição existia? Claro. É claro que vamos ter grupos aí que não concordam. Porém, entretanto e todavia, essa oposição não vai ser aceita. Tá? Vai ser uma oposição perseguida, vai ser uma oposição que vai correr riscos aí na defesa de um pensamento contrário. Temos outra característica que são os meios de comunicação passam pelo controle do governo. Não seria mais possível divulgar, publicar tudo aquilo que se pensava sem antes consultar o governo, tá? Ou seja, ele teria que ter ciência de tudo que circulava no país, de todas as ideias. E, claro, aquelas consideradas fora do seu padrão não poderiam circular. Os regimes autoritários, apesar desse poder concentrado, e como vocês podem ver, é um poder político, é um poder sobre, né, os meios de comunicação, sobre a atuação de grupos opositores, eles não tinham uma ideia, né, totalmente norteadora, não. Tá? Não tinham os princípios básicos a ser defendido. E outra questão é que o líder, ele é forte, tá? Mas não há totalmente uma devoção a esse líder, como a gente vai ver nos regimes totalitários. Então, o líder é forte, porém não é extremamente cultuado, podemos colocar assim. Gente, onde existiram esses regimes autoritários? Em Portugal, o regime conhecido como salazarismo, e na Espanha, conhecido como franquismo, que depois, né, serão objetos de estudo aí mais detalhados. E agora, nós vamos aos regimes totalitários. Vamos compreender, então, o que são os regimes totalitários. O regime totalitário também tem esse caráter nacionalista muito forte. Um caráter de que essa nação ela seria uma superpotência, tá? Em todos os quesitos. Então, esse discurso de que essa nação seria grandiosa, tá? É muito alimentada.
Outra questão é que esses regimes totalitários, eles se apresentam como uma solução ao regime que vigorava até então, que era o liberalismo, né, tanto político, marcado pelas ações democráticas, quanto ao liberalismo também econômico, tá, com o capitalismo. Ele se mostrava como uma alternativa a esse modelo e também ao socialismo. Como eu disse para vocês, a burguesia, ela não aceitava, né? A burguesia europeia não estava aí apta a ter o controle de seus países nas mãos de trabalhadores, entregues aí, né, a esses princípios socialistas, como a gente viu que foi ali na Rússia. Então, eles se mostravam como a solução para colocar fim tanto às regras que estavam vigorando, mas que não estavam sendo positivas, e também a outra regra que eles jamais aceitariam, que é o socialismo. Outras características importantes, gente, é que um regime totalitário, como o próprio nome diz, totalitário, ou seja, esse governo ele vai ter o controle total e absoluto de tudo, tá? Uma característica muito forte aí desses regimes totalitários é que ele consegue ter o controle tanto da nação como também das esferas privadas, tá? Ou seja, da forma mesmo das pessoas viverem, estarem se organizando, tá? A vida privada, todas essas esferas passam a ser alvo, né, de controle do governo. E como que ele consegue esse controle total e absoluto? Por meio, então, desses pontos que eu coloquei aí para vocês. Primeira coisa, não há mais eleições, tá? Nós vamos ter um líder no comando e esse líder ele vai governar sempre, tá? Então não há um sistema de substituição de governantes, de período, de prazo, tá? Para que ele governe, não. Então há a suspensão das eleições. Outra questão, monopartidarismo. Existe um único partido, o partido do governante que está à frente do poder. Então, não é aceito, né, um outro grupo, uma oposição, ela jamais é aceita. Censura e controle dos meios de comunicação. Portanto, gente, eles fiscalizavam tudo que seria, né, veiculado dentro dos seus países, proibiam, né, no caso a censura, aquilo que não agradava, havia censura, havia proibição da divulgação e era totalmente controlado todos os meios de comunicação, o governo gerenciava. E qual que era a estratégia? A estratégia é porque a imprensa era vista como arma política, tá? Portanto, a imprensa era utilizada para fortalecer o grupo, o governante, né, e seus apoiadores que está no poder. Ou seja, nenhuma informação que pudesse levar à descrença, ao questionamento das suas ações, que pudesse levantar dúvida, nunca seria tolerada. Então, por isso esse controle e o uso constante da propaganda. Propaganda de quê? Daquilo que na visão desse governante eram os ideais a serem seguidos, eram as coisas que estavam dando certo. Essas aí eram diariamente colocadas, né, na mídia, levadas aí ao conhecimento da população. Uma outra forma, gente, de manipulação era por meio da polícia secreta. Como estou falando com vocês, a oposição não era tolerada, tá? E nesse contexto, as ideias de espionagem, elas ficam muito fortes. Criava um sentimento nas pessoas de que a qualquer momento, em qualquer lugar, elas estavam sendo vigiadas. E por isso era importante
comportar-se dentro dos princípios estabelecidos pelo governante. Caso contrário, né, corria alto risco, sério risco aí de ser penalizado. Então havia sim essa polícia secreta, esse trabalho de espionagem, e muitas vezes ele era até facilitado pelos apoiadores. Os próprios apoiadores, né, delatavam possíveis casos aí de desobediência à regra. Como já disse, perseguição aos opositores, incluindo violências físicas bastante pesadas, tá? Culto ao líder. Em um regime totalitário, vocês observarão mais à frente, quando formos estudar cada um deles, o líder, ele se confunde com a nação. Falar de um regime totalitário no período em que ele esteve em vigor, imediatamente já aparece a imagem do líder. O líder é a cara da nação, digamos assim, tá? E esse líder é cultuado. Então, as passeatas são muito comuns, né? Eles passam em frente à população que para assisti-los desfilando. O que eles dizem, o que eles fazem é visto como que um exemplo a ser seguido, uma pessoa jamais a ser questionada. Então, esse culto ao líder é muito forte, tá? Esse líder aí, ele vira o símbolo do governo, ele vira símbolo da própria nação. E os partidos totalitários, eles têm uma ideologia única e oficial, ou seja, há um conjunto de ideias, tá? Podendo uma, né, ser mais forte e sobressair, mas há um conjunto de ideias que são básicas a serem seguidas nesse governo. E essas ideias, elas são seguidas à risca, tá? E são para todos, tá? São oficial, ou seja, o governo determinou, elas devem ser seguidas. Então, esse conjunto de ideias, ele dita os valores, ele dita as crenças, tá? Ele dita os modos a serem seguidos, a serem respeitados. E desobedecê-los, como a gente viu, é uma questão de risco, tá? É uma questão muito grave e perigosa aí dentro desse sistema. Então, totalitário é esse nome, é um controle total, absoluto da população, tanto nos seus direitos políticos, civis, sociais. Aliás, eles até se misturam e o governo consegue ter aí o controle total desses cidadãos, tá? Quando esse regime está em vigor. Então, hoje ficamos aí nesse comentário, nessa introdução, e depois, né, mais à frente, veremos então detalhadamente cada um dos regimes autoritários e totalitários, tá? Principais exemplos de regimes totalitários. Na Itália, o fascismo de Benito Mussolini, na Alemanha, o nazismo de Adolf Hitler e na URSS, o stalinismo com Joseph Stalin. Mais à frente serão objetos de estudo. Até a próxima!